a gente pensa lá no vulcão, esse foi o maior desafio que você fez até hoje? Ah, cara, foi um dos maiores. Eu acabei de fazer um que não tem imagem, mas eu posso falar sobre ele também. Tá, mas em termos de Complexidade. dificuldade, esse do vulcão foi um dos maiores. E esse recente que eu Tá. fiz também. E aí, por exemplo, eu fico imaginando, onde é que você prende as coisas No vulcão? na parte de dentro do vulcão? Exato. Aí essa era uma das dificuldades, né? Porque digamos, a borda da cratera do vulcão, sendo bem específico, são rochas novas. Rochas novas são muito porosas, então elas passaram por um processo de resfriamento muito rápido. Então é meio que um metal poroso, não é um metal muito resistente. É a mesma analogia. Tá. Então tem muita vesícula de ar dentro ali, né? Então, com milhares e milhares de anos, esse ar vai deixando de existir. Na verdade, não é que ele deixa de existir, né? Os elementos ali dentro vão reagindo com oxigênio e vão se transformando em outros materiais. Então, num vulcão, a gente faz uma técnica de ancoragem que a gente cava um buraco bastante profundo, não precisa ser tão profundo, 1 metro, 1,5 metro de profundidade, e a gente coloca uma madeira ou um metal, e a gente chama de... em inglês chama Dead Man Anchor, que tem uma história bem engraçada, não é engraçada, mas é uma história de alpinismo por trás, que foi encontrado um corpo congelado numa montanha, e os caras cavaram um buraco, botaram o corpo, amarraram a corda nesse corpo e conseguiram descer, rapelar a montanha. Então ela funciona como esse tipo de ancoragem, né? A gente colocou essas madeiras, né, no fundo do buraco, amarrou algumas cordas e uma corrente, exatamente porque o solo é um solo quente. Tu cavava 1 metro para baixo, já começava a ficar bem quente, assim, né? Isso, pra ver se eu tô pensando certo, aqui é o vulcão. Isso. E aí você tá cavando aqui. Isso. Tipo, dentro... Isso, aqui. bem na quininha da cratera dele. Tá. A gente não chegou a passar exatamente em cima do lago de lava, porque senão a gente teria morrido. Porque esse vulcão é um dos vulcões mais ativos, então ele fica explodindo o tempo inteiro, assim. É contínuo. Contínuo, o dia inteiro, né? Eles chamam de um vulcão piroclástico, né? Explosões piroclásticas. Então ele expele rocha, né? Que é essa lava, que seria rocha líquida, a 500 metros de altura. Tipo, o highline pra cratera tava a 210 metros de altura, onde tava a lava. Eu não conseguia sentir um calor direto, assim, né? Da onde você passou com a corda até onde tem com a fita, até onde tem a lava, 210. E aí chegava a ter explosão que a lava passava 300 metros de altura da gente. Passava... Caraca. Só que a gente escolheu um ponto no qual tinha uma barreira física do lado dessa cratera de lava, que não deixava muito a lava vir pra perto do nosso highline. Tipo assim, teve vezes que veio perto, mas não bateu, né? Então tá tudo bem, estamos aqui pra contar a história. E eu acho que, resumindo assim, né? Tipo, o que foi? A gente, teve ajuda de vulcanólogo, sismólogo, pra entender quais que eram... Porque tu tem um acompanhamento, né? Por ter um vilarejo, e esse país tem muito vulcão ativo, tem muito vulcão. Tem 8 vulcões ativos nesse país, sendo 2 deles subaquáticos. Então tem um estudo de tectonismo muito grande. Então a gente também tinha essas pessoas nos auxiliando. Agora o grau de movimentação, de ativação, né, de vulcanismo, né, o grau de vulcanismo desse vulcão específico está muito alto. É perigoso para vocês irem. E no último dia de gravação a gente fez 3 travessias, 3 vezes que a gente montou. Então toda vez que a gente montava, a gente tinha que desmontar por causa da questão da chuva. Né? Então o slackline não podia pegar água porque a água da chuva era ácida, porque ela tinha mistura com enxofre. E isso a gente não sabia quanto que degradaria o nosso material. A gente sabe que degrada, só que não sabe o tanto de tempo. Exato, que... Então... E aí, qual que era o comprimento? 260 metros de distância. Tá. E aí, quando você passou, era mais uma ou foi diferente? Quando você caminhou? Cara, foi muito diferente, assim. Na primeira ida, eu sofri uma queda no meio, fiquei pendurado, exatamente porque eu tava caminhando sem ver as explosões. Então, teve uma explosão gigantesca nas minhas costas, que a onda do som, então mexe a partícula de ar, a hora que ela chegou no meu labirinto, ela simplesmente me derrubou, assim. Eu tava totalmente equilibrado. Tem no vídeo ainda. Eu tava totalmente equilibrado e eu caio. Uau! Porque eu não consegui me precaver, sabe? Tá. E foi uma travessia tensa, porque, tipo, cara, eu tinha certeza que o slackline não ia estourar, que a ancoragem tava boa, que eu sou capaz de caminhar, mas tinha um fator totalmente aleatório. Tá, e se o vulcão resolver explodir e jogar uma lava aqui... Então isso era o... Era o a mais, né? E eu acho que
a vida começa a fazer sentido quando tu aceita que tem muita coisa aleatória na vida, né, cara? Tipo assim, Uau. tem muita coisa que a gente faz que a gente tenta controlar, só que no fundo a gente tá diminuindo só o risco, né? A gente não vai Eu li controlar. um livro que falava sobre isso, né? Que é a do cisne negro, né? Sim. Não é a teoria, a lógica do cisne negro, né? Que fala justamente isso, os fatores aleatórios que são inúmeras vezes maiores daquilo que a gente tem conhecimento. Que é o que tem o Marcelo Gleisi, aquele físico brasileiro, que é assim, né? Se tua fronteira de desconhecimento do tamanho dessa circunferência, tu não sabe o comprimento dessa circunferência. Então, se tua fronteira de conhecimento aumenta, tu também deixa de saber menos sobre as outras coisas do que antes. Porque tu saber mais, tu tem mais oportunidade de se deparar com o desconhecido. Tá, entendi. É tipo um paradoxo. É um assim. paradoxo. Quanto mais tu sabe, menos tu sabe. Tá, faz sentido. Que é a coisa do aprendiz. Né? Entendi. Porque, tipo assim, às vezes a gente coloca, eu sei um monte de coisa, mas na verdade, quanto mais coisa tu se interessa em saber, menos coisa tu sabe, né? Porque tu não consegue se aprofundar em tudo. Mais noção você tem que você sabe pouco, né? Exatamente. Cara, que viagem isso, né? Mais humilde tu deveria ser, né? Mas a gente vê que é meio que ao Contrário. contrário. Tá, e aí esse outro desafio que você falou que não tem imagem é o quê? Eu fui gravar um seriado pra National Geographic. Não, mas então tem imagem. Não, tem imagem, só que eu não posso divulgar ainda. Tá, mas vai uma Mas hora... eu posso falar. Ah, mas uma hora vai pro ar. Vai virar uma série pra National Geographic ou Disney Plus. A Disney Plus é dona da National Geographic. Eu tava gravando no... Eu talvez vá fazer outra gravação, mas eu posso falar, não tem problema. Eu tava gravando junto com um dos maiores ilusionistas do mundo, com o David Blaine. Não sei se tu conhece. De nome sim. E aí eu tava com ele fazendo uma série que ele tá viajando o mundo inteiro exatamente em busca dessas mentes além das crenças. O nome da série se chama Beyond Belief. Então é além da crença. E aí eles começaram a se aproximar dessas pessoas que tinham paixões, dedicações, um período. E eu acabei fazendo um highline na Rocinha. E também teve fatores muito aleatórios nesse highline. Tipo... Como uma pipa cortar o highline. Cortou? Uau. Completamente, com o cerol. E aí? Eu tinha acabado de sair do highline, fazia uns 10 minutos que eu tinha saído, assim. Aí a gente teve que desmontar e montar um outro, assim. Ah, mas se você tivesse, o sistema de segurança não ia ter sistema de segurança, né? Ia porque não cortou o backup, cortou só a fita principal. Mas eu não sei se eu tivesse na fita, talvez não cortasse o backup também, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que... Caraca, que bizarro. E era a minha maior preocupação, a pipa. Eu tinha mapeado isso. Eu tinha essa ciência. Tá, e aí, por exemplo, não é avisado, nada? Cara, imagina tu controlar uma população de 300 mil pessoas, a comunidade da Rocinha. Eu já estive na Rocinha, é muito louco. Né? 300, fiquei 15 dias praticamente na Rocinha, todo dia, assim, sabe? E foi uma experiência transformadora. É transformador. Enriquecedora, assim, tipo de... aceitar essa realidade, né? Não tem como negar. É uma realidade dura, é uma realidade muito difícil. E eu tentei, todas as vezes que eu tava lá, me aproximar das pessoas, né? Entender todos os elementos, né? E às vezes a gente tem essa... concepção errada de achar que a comunidade é só bandido e só gente fazendo coisa ilegal. E na verdade tem um monte de gente... Pô, cheio de potencial lá. Cheio de potencial. Então a gente também foi um pouco disso, né? A proposta de fazer nesse local era exatamente mostrar que é possível, assim, sabe? E pra mim me dá um gostinho que, tipo assim, cara, parece que falta, sabe? Pra mim não é só suficiente ter ido lá e me apresentado, sabe? Parece que eu preciso voltar e gerar algum projeto e gerar alguma coisa que... até conversando com as crianças, com os jovens, assim, cara, ô tio, como é que vai ter um slackline? Onde que eu posso fazer, sabe? Tipo assim, Legal. me dá essa motivação, assim, de voltar e fazer, assim.